Boa noite a todos. Que alegria, que satisfação que eu tô hoje de fazer essa live. Deixa eu arrumar tudo direitinho. Esperar vocês entrarem. Oi, Jason, tudo bem? Oi, Ju, você tá me ouvindo? Vocês que estão entrando aí, boa noite. Me falem se tá dando para escutar direitinho, se a imagem tá boa, porque hoje é muito especial. Deixa eu até aumentar o som. Como estão todos? Que alegria que eu tô em fazer essa live, de conversar sobre um movimento tão importante que nós temos no país e um movimento tão sério, né, em épocas tão difíceis. Áudio ok, ótimo, ótimo, perfeito, gente. Vou esperar as pessoas começarem a entrar. Hoje nós infelizmente atingimos a marca de 400 mil mortos, numa pandemia que parece que não vai ter fim. Então, a gente conversar sobre projetos sociais num momento tão difícil que está passando, aumenta a esperança da gente de que a humanidade ainda vai vencer, né? Esperar o Preto Zezé entrar. A live, ela fica salva no meu perfil, então depois que passar vocês podem assistir. Favor compartilhar com quem vocês acharem. E por favor, gente, vamos doar, viu? O mais importante agora é cada um doar com um pouquinho e a gente ajudar a essas campanhas sérias que a gente já conhece. Preto Zezé chegou. Deixa eu ver se eu consigo convidá-lo aqui. Preto Zezé, manda um convite para você entrar, porque eu não consegui te achar na lista para eu poder convidar. Deixa eu ver se vai dar certo. Vai dar certo. Oi, Carla. Deu certo agora? Deu certinho. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, querida? Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui para você poder Isso. me ver. Ai, que bonito. Que Tá na desculpem. Ó, fiz tudo hoje, me preparei. Cortei cabelo, ó. Dei roupa boa. Tá na beca danada, gente. Pessoal, enquanto vocês vão entrando, eu vou me apresentando. Meu nome é Rízia Frois, eu sou advogada, moro aqui nos Estados Unidos e durante a quarentena, que está durando muito mais do que a gente imaginava, durante a pandemia, digamos assim, eu estou chamando pessoas queridas que fazem a diferença, como o Preto Zezé, para vir bater um papo comigo. Todas as lives ficam salvas no meu perfil depois, então se você perder ou se você quiser compartilhar, é só ir lá. E o quadrinho de perguntas e comentários, ele fica aberto durante toda a live. Então, querendo mandar pergunta, querendo mandar elogio, que a gente gosta, igual a Zuleika já mandou lá, ó. Ô, nego lindo, podem ficar à vontade. Desde que seja com respeito e educação, senão eu bloqueio, porque eu não sou obrigada. Preto Zezé, boa noite. Boa noite, o negócio começou animado por aqui já. Começou animado, ô, nego lindo. Então, eu queria que você, o nego lindo, se apresentasse pra gente. Quem que é o Preto Zezé? Ai, ai, ai. O Preto Zezé é um cidadão fortalezense, nascido e criado na favela das Quadras, que fica aqui em Fortaleza, numa área nobre da cidade, conhecida como Aldeota. E a minha primeira atividade de rua foi lavar carro na rua, né? Então, eu sou filho de pais vindos do interior do estado que vieram ocupar uma área em Fortaleza, que depois virou o bairro, um dos bairros mais ricos da cidade. E quando eles vieram morar nessa área, eles vieram fugindo do êxodo rural, da fome, da seca, né? Meu pai e minha mãe veio do sul do estado, da área do Cariri, da região do Cariri, e meu pai de uma região chamada Uruburetama, que é uma área de uma base muito forte indígena. Então, minha mãe nega véia lá do Juazeiro e meu pai, né, lá de índio, lá de Uruburetama. E aí, as vivências nossas nessa área, na busca de sobrevivência,
e o fato de estar ali num bairro que já tinha uma certa infraestrutura, por fato dos ricos morarem nesse lugar, né, as pessoas na classe média alta, isso foi possibilitando que a gente estivesse perto dali, ao mesmo tempo que a gente sofresse também com a segregação, né, porque tem jornais da época, botei até no meu livro, que já publicavam matéria dizendo que o lugar era fétido, que as pessoas eram perigosas, que as pessoas eram violentas, e os líderes comunitários da época, inclusive, faço uma homenagem também a essas pessoas, já que muitos deles ainda estão vivos, né, e outros se foram, então faço homenagem à memória e à vida dos que estão. Eles respondiam na hora, faziam muitas lutas. E aí chega a quadra, o nome quadra vem da falta, da demora, né, do governo em urbanizar a favela, em construir as casas, e aí se transformou em pavilhões. Então a favela não acreditava que o governo ia construir aquelas casas. Então fizeram um acordo de transferindo, conforme construía, transferia as pessoas, derrubava um pedaço da favela. Só que isso demorou muitos anos. E aí os pavilhões, os alojamentos, eles não tinham nome. Então eram apelidados de quadras. E como demorou muito, ficou todo mundo dando referência àquele lugar como as quadras. Daí veio o nome desse lugar das quadras. Depois que foi urbanizado, aquele estigma continuou muito forte. E a gente tentava até, da época, os líderes da época, mudar o nome do lugar. Então tinha o Conjunto São Vicente de Paulo, Conjunto Santa Cecília, porque era do lado de um colégio onde estudam os filhos das pessoas muito ricas daqui de Fortaleza. E só para ter ideia, esse colégio é do tamanho das quadras, o espaço das quadras corresponde. Inclusive está no quadro ali, o teto das quadras. São 444 casas na área mais rica da cidade. Então tem uma escola do lado que é do tamanho das quadras e do outro lado tem uma mansão que é metade das quadras. Só para vocês terem uma ideia da disparidade da área onde nós estamos envolvidos. Então ali eu me aventurei rápido, né, a curiosidade da rua. Fui lavar carro muito cedo, com 12 anos, porque infelizmente quem vem de favela, gente preta de favela, pobre no Nordeste, então a gente é muito pressionado, Rizel, no início por escolher entre estudar e trabalhar. E, infelizmente, as notas azuis da escola, elas não empolgam tanto como as notas de dinheiro. Então a minha sorte é que eu não rompi com a escola. Eu transferi para a tarde, porque eu trabalhava à noite até de madrugada de manhã, voltava a dormir de manhã e à tarde ia para a escola. Eu consegui até a sexta, sétima série com muita dificuldade. Tive que abandonar e depois complementei os estudos com supletivos. E nesse percurso eu conheci baile funk, onde eu conheci as gangues, as galera, a turma da pichação. Na época a cultura de baile era muito forte. Depois começou a ter muita treta, então eu comecei a ficar assustado porque os amigos de outras favelas começaram a brigar com a gente, porque a gente ficava... Eu achava estranho o fato de pessoas que jogaram bola, a gente soltou raia junto, soltou pipa, como chama, né? E aí o que aconteceu? Começou a ter muita guerra entre as favelas, eu me afastei. Daí conheci a cultura do hip hop, através dos amigos, pirado, ligado. Pois é, uns moleques da área da época que eram ligados mais à pichação e à cultura do baile. E eles me apresentaram o rap. E aí foi quando eu entrei no hip hop em 90, mudou minha vida inteira, mudou minha cabeça toda, porque era um tempo de muita revolta da gente, de muita adrenalina, de muito ódio até, né, que a gente tinha de tudo, sem saber o que era aquilo. E aí veio o hip hop e ajudou a descobrir que eu era negro, ajudou a politizar o ódio, a organizar essa revolta. E aí em 2000 vem a CUFA. E aí a CUFA ajuda a dar uma qualificada e uma ampliada nesse perfil, né? O Celso Ataíde me encontrou pelas ruas de Fortaleza, falou que eu ia me tornar um cara relevante para o país. É lógico que eu não acreditei nisso. Eu, inclusive, no início do hip hop, eu era contra ele, porque ele já dialogava com o mercado, com gravadora, disco, fazia festival, e dizia, esse cara quer acabar com tudo, transformar o hip hop em um produto. Desde que, na verdade, aquela minha revolta e aquele meu estresse com ele era, na verdade, uma busca de espaço, né? E aí ele bem me acolheu bem, me levou para um lugar bacana, me orientou, legal, e aí eu assumo a CUFA do Ceará em 2002 para 2003. Em 2012, 10 anos depois, eu assumo a CUFA Nacional. Eu sempre gostei dessa coisa de articular no núcleo do bairro, ir lá para o lugar, fazer reunião, juntar a galera. Falando em bairro, segura aí que eu quero saber da CUFA já já. Mas o Carlos Barbosa tá falando, Preto Zezé, eu sou seu vizinho, do mesmo bloco, apartamento 103. Cuidado com o que você vai falar, que tem vizinho na área. Depois me empresta um livro bom de leitura. Ó, o vizinho entrosado, né? Cuidado! A gente já chama de ferrado aqui. Ferrado, o cara já quer um livro. Vizinho tá de olho. E olha, muito importante a gente falar que as meninas de Miami, elas estão assistindo. E elas fizeram um evento, a Carla tá aqui assistindo. E eu até falei com a Juliana
que elas arrecadaram para a campanha. Então, elas Que vão massa, mandar. cara. E tem uma menina também, Miami Tips, depois você me fala seu nome, que ela está falando. Gostaria de saber qual é a conta non-profit no Brasil para fazer a doação para o Panela Cheia Salva. Tá, Poderiam Juliana. disponibilizar os dados? Vamos disponibilizar. Gente, depois, quando acabar, eu vou deixar todos os dados aqui. E tem mais gente que falou, eu vou voltando porque eu gosto de conhecer as histórias. O Flávio Costa está falando que Deus continue te abençoando sempre, meu amigo e irmão. Ai, que bonitinho, gente. Preto Zezé representa muito. Gigante por sua própria natureza. É, beleza. Ó, esse tipo de comentário a gente gosta. Pode mandar, viu? O Dan que tá falando, Zezé é brabo. Sou muito isso, adoro juntar a galera, articular. Essa é a vibe. É isso mesmo, gente. O Vitor tá falando, Zezé, te conheci na Chico Mendes, em São José de Florianópolis. Estava junto eu acho que é o MC Bill, dando uma palestra para molecada. Você é muito foda. Ei, beleza. Pode continuar. Então, gente, ele estava falando pra gente as histórias. Olha lá, ó. Espera aí, rapidinho. Flávio, vizinho dele das Barreiros. E o Lúcio, a Lucila, tá falando que conhecia o Preto Zezé em um projeto muito maravilhoso no Casarão, no centro. Vizinho à igreja da Sé, onde pude vê-lo falar sobre hip hop para menores de rua. Então é isso. Ele veio contando pra gente até ele chegar à CUFA. E aí? Chegou à CUFA? Como que começou? Aí eu cheguei à CUFA Nacional em 2012, né? Foi uma coisa muito bacana assumir a presidência depois do MV Bill. E aí, as experiências da CUFA, o que aconteceu? A gente ampliou os trabalhos da CUFA para além das fronteiras brasileiras. Então, nos países da América Latina, ainda fui em muitos, porque era tudo vizinho, a gente esticava, pegava um ônibus, um avião e ia lá. Só que aí começou a chegar, tipo, gente da Nigéria, gente da Alemanha, gente da França, gente dos Estados Unidos. E aí, gente, como é que a gente vai fazer para ir nesses lugares? Haja passagem, haja dinheiro. E a gente já não tinha nem para nossas atividades, imagina para viajar desse tanto. E a gente teve a ideia, ousada e maluca, de organizar uma semana global da CUFA em Nova York. E todo mundo, nossa, será que a gente consegue? Aí a gente organizou, fizemos o lançamento de uma pesquisa sobre economia na base da pirâmide, chamada, um livro, né, Um País Chamado Favela, que é uma pesquisa nossa, lançamos na Colômbia. Depois fizemos eventos com o Facebook, fizemos um evento sobre filantropia e organizações e fundações na sede da Fundação Ford, nos Estados Unidos, em Nova York. Terminamos com o lançamento de uma plataforma dos Objetivos de Sustentabilidade do Milênio das Favelas, dentro da sede da ONU. Da sede da ONU saímos em bloco e fizemos um carnaval na Times Square sem autorização, ainda bem que a gente não foi preso, a polícia estava adorando a festa, né? Mas eles controlaram e tal, e foi bem interessante. E no outro dia a gente lançou nosso escritório lá na estação 125, grande concurso, lá no Bronx. E está lá o nosso escritório da CUFA Global. E aí eu assumi essa, só que aí veio a pandemia agora. E aí o que aconteceu? Eu tive que voltar para a articulação nacional, porque eu tinha que cuidar das relações e logística do Norte e Nordeste. Passado um ano de pandemia, o povo da CUFA achou por melhor, conselho nosso, de eu voltar para a presidência nacional. No dia 17 de novembro, depois do Roda Viva, inclusive, que eu fiz no dia 16, eu lembro que a gente fez uma solenidade em São Paulo para me assumir a CUFA Brasil novamente, e aqui estou eu. Engraçado, gente, porque ele falando da CUFA, parece que ela começou semana passada. São 20 anos, não é, Preto Zezé? 21 agora. 21 anos e quantas comunidades, quantas favelas atendidas? Agora, com a pandemia, o que aconteceu, Isa? A gente teve que fazer, assim, dar uma cambalhota, a nossa reviravolta, né? Uma reconversão produtiva, como diz as empresas. As nossas sedes, como não tinha movimentos, porque a gente trabalha com mobilização, então a gente teve que acabar as mobilizações para não aglomerar as pessoas. Nossas sedes viraram centro de distribuição e logística, nossos escritórios, tudo. E o que aconteceu? A primeira cesta básica que a gente organizou foi das comidas que a gente não poderia mais fazer porque não ia ter mais curso, não ia ter mais oficina, não ia ter mais treino. Então, a gente juntou e montou o kit, distribuiu ao redor da sede da CUFA. Daí começamos uma campanha na mídia para mobilizar pessoas públicas, referências, para olharem para essa causa da favela. Daí lançamos o Mãe da Favela, porque a favela seria a mais penalizada, mas as mulheres dentro da favela, mães solteiras, com filhos que estão em casa porque as escolas fecharam, muitas vezes com idosos, estavam sozinhas, abandonadas, e muitas delas invisíveis a até programas sociais.
E aí começamos um movimento. Chegamos aqui agora. Terminamos o ano articulando 5 mil favelas. Terminamos o ano arrecadando 180 milhões de reais entre comida, chip, botijão de gás, material de higiene e limpeza, roupa, brinquedo, tudo, chocolate, frango. Tudo que a gente podia juntar, a gente fez. E atendemos em torno de 6 milhões de pessoas. A CUFA está presente nos 26 estados, mais o Distrito Federal, em 17 países, aliás, 18, porque durante a pandemia abriu uma CUFA na Irlanda, inclusive, um beijo se ela estiver aqui, a Silva Flatwood, que é lá da Irlanda, uma negona brasileira, que juntou um bonde de mulher lá, de vários países da Romênia, do Kurdistão. Ela fez um bonde pesado de mulheres que iam à casa dos idosos, conversar, falar pelo zap, fazer compra para elas, limpar o quintal, juntar o lixo, levar comida, e foi muito legal. E elas criaram a ação da CUFA em plena pandemia. Foi a CUFA da Irlanda que apareceu. Gente, é por isso que eu falo hoje em dia, principalmente com rede social, o mundo tá um só. Não existe aquela pessoa mais que você não atinge, gente. Eu gosto sempre de conversar com isso. Você que está assistindo, vamos usar as redes sociais de maneira mais responsáveis hoje em dia. Vamos ter debates, né? Nós estamos passando para a maior crise sanitária que nós já vivemos. Hoje nós chegamos na marca de 400 mil mortes, né? De uma doença que já tem o tratamento, que é a vacina. Então, isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mas o que eu quero dizer é isso: vamos nos unir e conversar com pessoas que fazem a diferença. Preto Zezé, eu tenho uma pergunta para você, que eu sempre gosto de valorizar as favelas, as comunidades. E você, porque eu acho que você é um influenciador social. Você realmente fala sobre as potências das favelas, né? Nós temos vários programas hoje em dia que eu queria que você falasse um pouquinho como que é esses programas dentro da favela para trabalhar a autoestima das pessoas e as potências mesmo que a gente encontra dentro delas. Rízia, é uma coisa interessante, porque assim, no início as pessoas sempre têm que centrar no das favelas. A ideia de favela no Brasil ela foi renegada, a ideia de violência, de carência, de miséria, de tragédia. Não é que não tenham problemas lá, existem problemas vários. Mas a favela, só para você ter ideia, antes da pandemia, as favelas elas produziam 119 bilhões em poder de consumo, isso é o PIB do Paraguai e da Bolívia junto, e do Uruguai sozinhos. Isso no ambiente que tinha 11 milhões de desempregados, eu me lembro no início do ano, a gente já estava com 60% das pessoas na informalidade. Quando vem a pandemia, você tem um colapso. E qual é a ideia da CUFA de favela? Nosso objetivo é que as favelas elas deixem de existir, óbvio, uma sociedade que não tenha essa situação das pessoas morarem. Mas, ao mesmo tempo, também, a nossa luta é que, enquanto essas favelas não acabam, a gente vai lutar para que os moradores desses lugares tenham dignidade, tenham voz, para que a liderança desses lugares sejam formadas, apoiadas e qualificadas, e a gente possa levar essa agenda das favelas para o poder público, para o poder privado, para encaminhar, dizendo que não haverá saída para o Brasil se as favelas não forem ouvidas, até porque, se você olhar aqui no Brasil na pandemia, os trabalhadores que vêm desses lugares é que estão mantendo os serviços essenciais, estão mantendo o país andando, embora eles sejam considerados essenciais para trabalhar, mas não tão essenciais para ser vacinado, porque não se priorizou vacinação em massa no Brasil, infelizmente, e a gente está pagando um preço muito alto. A outra parte da favela ficou na favela isolada. Como é que ela faz isolamento social se antes ela já é isolada de direitos, né? 47% das pessoas na favela não tem acesso de regular água e sabão, que é o básico para você manter as mãos limpas e se proteger do vírus. Eu não estou nem falando que 65% não tem acesso a saneamento básico, que aí são as condições para se instalar todos os outros tipos de possibilidades de adquirir doenças. Então, assim, você tem um cenário desse, como é que você faz? Ao mesmo tempo, quando um dono de um grande restaurante de Fortaleza ou de qualquer lugar do Brasil fala do seu melhor prato que todo mundo gosta de ir lá deliciar e pagar caro, ele não diz que quem cozinhou aquilo ali foi uma mão da favela. Foi uma mão que vem desses lugares. O prédio mais bonito foi uma mão construída desses lugares. O prato bem feito, a pintura, tudo que está ao nosso redor, esses trabalhadores que produziram o valor e a riqueza dessas pessoas. Então é preciso o Brasil olhar para esses lugares agora não como um olhar de carência, não como um olhar de sofrimento, não como um olhar de derrota, não como um olhar de tragédia, mas realmente como um olhar de potência e inovação, porque essa gente se vira, e a favela, por exemplo, na pandemia, deu lição de equilíbrio emocional no pior momento. Não estamos falando do melhor, nós estamos falando do pior momento da humanidade. Então é preciso olhar a favela também com esse olhar de perceber que líderes lá estão criando, pensando e elaborando e construindo na prática uma outra perspectiva de Brasil que não é reduzido só à morte e a sofrimento.
É isso aí. E outra coisa que eu queria falar é sobre a responsabilidade social, principalmente das empresas. Mas deixa eu ler aqui, olha, o Fábio, ele está falando panela cheia salva, parabéns, Tacufa. A Liberdade está falando arrasa, que você arrasa. O Carlos está falando seguro nas observações. Cufa de Santa Catarina está falando que o Preto Zezé é o gênio das favelas. E a Cris, a chefe, que é daqui dos Estados Unidos, mas mora na Bahia, ela está falando que os dados que você falou, eles são impressionantes, porque é muita coisa ainda desconhecida, né? Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente ter esses debates, para espalhar para as pessoas as informações corretas também. Então, voltando a esses movimentos, Zezé, eu quero saber do terceiro setor. Como que as empresas estão ajudando, como que elas podem ajudar e também assumir essa responsabilidade social que elas devem ter, né? Olha, primeiro, fazer um agradecimento a todas as empresas que fizeram isso ser possível, né? Porque se tem empresários que foram extremamente cruéis durante a pandemia, que demitiram funcionários quando 10% do seu lucro poderia manter os funcionários em casa durante um ano, tiveram muitos empresários que fizeram um movimento inverso, que fizeram que viram na CUFA essa interface de ajudar quem precisa com transparência, rapidez e chegar realmente a quem precisa desesperadamente, mas não tem a quem recorrer, né? Então, esses empresários foram muito importantes, estão sendo importantes agora. Então, acho que no Brasil ainda existe um clima muito difícil. Nos Estados Unidos já é bem mais praticado o que eles chamam de filantropia, mais caridade aí, né? Até a palavra aqui tem outro sentido, caridade. Mas aí desse jeito, né? Desse aspecto. No Brasil ainda tem muita desconfiança, por isso que a gente também tem um processo de transparência. Você entrar lá no site Mãe da Favela, você vai ver onde entra o dinheiro, o que é comprado com ele e aonde chega. Tá tudo lá. Você vai acompanhar o dinheiro, onde ele chega. E isso acabou dando muita credibilidade e reputação para a CUFA para ter relações com essas grandes empresas, para que a gente pudesse realizar essa operação literalmente de guerra nesses lugares. E ontem eu falava numa live com um seminário com mais de 600 gestores, que era o Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo. E eu fui dizer que o compliance da favela é muito eficiente. Eu coloquei para eles que a favela é o Vale do Silício das inovações e das tecnologias num ambiente de guerra e desenvolvimento. E que as mulheres, as mães da favela, têm conhecimento para gestão de crise, porque quando a mulher dessa recebe um dinheiro no Vale Mãe, que a gente leva até ela, que é R$ 120, e grupos decidem, inclusive, dividir e adotar mais outras 50 mães que não tinham, como a gente viu no lugar que a gente foi entregar os cartões, ou uma mãe dessa pega um dinheiro e administra de uma maneira que ela cuida das crianças, cuida dos idosos, e ainda administra a economia do território, porque ela faz o dinheiro ficar dentro da favela. Essas mulheres entendem muito de economia e deviam estar dando aula para a London School Econômica, para os ministros e secretários de Fazenda e Economia do mundo, para eles poderem aprender. Então, como é que a gente traz essa potência e conecta? Então, a importância da empresa não é só doar, é entender que elas estão trabalhando com tecnologia, agora tem o ESG que chama SG, né? Então a favela já está fazendo o ESG há muito tempo, não tem esse nome, é igual empreendedorismo. A favela já se vira faz muito tempo e agora criaram o termo, gourmetizaram o termo empreendedorismo. Mas a favela está fazendo muita coisa antes. O nosso papel é dizer que enquanto vocês chegaram agora, quando tudo é agronegócio, nós já estávamos aqui quando tudo ainda era mato. E é verdade. A Amanda está falando que ela ficaria uns 5 dias só ouvindo o Preto Zezé. Parabéns. Obrigado. O Israel, um grande amigo nosso de Salvador, ele está falando que favela não é carência, é potência, né? E a CUFA lança um olhar e trabalha de forma diferente pelas favelas. E isso é muito importante. E a Ju, oi Ju linda, ela está falando um exemplo de ser humano, muito orgulho. E o Espaço Cuida está falando que a iniciativa da CUFA faz com que todos nós poderíamos estar fazendo. Um brasileiro negro num padrão de vida bom, mas nunca esqueceu de onde veio. Me orgulho de ter conhecido esse cara pessoalmente, falando de você. Márcia, boa noite. Então, gente, eu queria... Você usou um termo aí que é o que eu exatamente uso para explicar o que está acontecendo no Brasil. Nós estamos numa guerra, né? E uma guerra, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Então, eu queria que você falasse agora, com o tempo, explicasse para a gente esse programa, esse movimento das mães da favela, porque eu fiquei impressionada com o que aconteceu.
Ah, É, como é que surge, né? Quando tem a pandemia, a primeira decisão foi fazer o isolamento. Aqui no Brasil teve as seguintes campanhas. Fica em casa, use álcool em gel. E aí a gente viu, pô, mas como é que nós vamos ficar em casa sem dinheiro, sem comida? Como é que vai usar álcool em gel se não tem dinheiro nem para a água, nem, que nem não a tem água tá nem chegando água. direito, né? Então a gente pensou, gente, como é que nós vamos fazer? E outra, quando a gente viu a pandemia, que a gente tinha que ter que ir para o sacrifício, arriscar nossas vidas no posto de gasolina. Inclusive meu irmão está aqui trabalhando no posto de gasolina, meu irmão Hélio. No posto de gasolina, na farmácia, no supermercado, na pessoa que limpa a rua, na massa hospitalar, né? Essas pessoas não tiveram nunca que ficar em casa, direito de ficar em casa. Estão na rua, mantendo o mundo andando. E na outra parte, a gente viu que, gente, a favela será sacrificada de muitas formas. Os negócios perderam todos, tem negócios que não voltam mais, desemprego aumentou, muita gente desesperada, indo para a rua, inclusive, arriscar a vida para arrumar algum dinheiro do que ficar em casa e correr de ficar com fome e sem dinheiro. Então, é uma situação muito catastrófica. Quando a gente olhou dentro da favela, porque a gente não vai ter como ajudar todo mundo, é o Estado que tem que fazer isso. Mas a gente, como papel de cidadão, engajamento, a gente não ia ficar olhando nossos irmãos, nossas irmãs morrerem. Então, o que aconteceu? A gente definiu que a mãe seria a nossa referência, e a mãe solteira, porque ela está sozinha. E ela corresponde a 47% da liderança desses lugares. E aí nós pensamos, essas mulheres merecem um programa. E aí nasce o Mãe da Favela, a partir de uma mãe que a gente conheceu lá em São Paulo, dentro do barraco. Inclusive conseguimos uma casa para ela, Luciano Huck deu uma ajuda muito importante para a gente estruturar a casa dela e comprar outra casa lá dentro da favela mesmo, ainda a casa melhor do que ela vivia dentro do barraco, na beira de um córrego. E a partir dessa mulher, a gente construiu esse programa que fez transferência de renda direta através de plataforma da PicPay para essas mulheres, entregou cesta básica, entregou gás, entregou chip, com 6 meses de programa livre para ligar e falar em rede social, já que muitas delas tinham telefone, mas não tinham crédito, não tinham dados. Então a gente garantiu o Alôzão, através da nossa empresa, que é a Alô Social, para elas terem um pacote de 6 meses, inclusive acaba agora, nesse mês nós vamos renovar de novo para essas mães, e se a gente consegue pelo menos chegar à metade dessas 500 mil mães. E vimos que quando o dinheiro chegou nessas mulheres, Rízia, foi uma reação impressionante. Assim, porque elas passaram de ser atendidas, daqui a pouco elas ligavam, mandavam mensagem, ô, tudo bem, é da CUFA? A gente pensava que ela era querendo outra cesta. Ela disse, não, eu organizei aqui um grupo de mulheres e a gente pode ser as mulheres que vão fazer o movimento de vocês aqui. E aí você foi ampliando, ampliando, ampliando. A ponto da gente chegar em 5 mil favelas e a maioria das líderes são mulheres. Então, pra você ter ideia, a líder de logística do estado de São Paulo é a Maura. Se ela estiver por aqui ou alguém de São Paulo tiver, eu vi o Camburão aqui de São Bernardo do Campo, vi algumas pessoas da CUFA. Essa nega que organiza nosso centro de logística, onde todas as outras cidades e a favela de São Paulo vão lá buscar alimento. Ela que organiza tudo, o setor de limpeza dos produtos, empacotamento, cadastro, distribuição, organização das lideranças, formação. E essa nega, ela carrega. Tem uma foto dela que ela carregando as cestas, literalmente nas costas. Então, esse programa Mãe da Favela, ele nos ensinou muito, não foi só um programa de necessidade emergencial dessas mulheres, mas essas mulheres mostraram para nós que elas não são uma parte do projeto, da luta, elas mostraram que elas são a própria luta e a capacidade mais rápida de reagir a isso tudo. Eu fiquei muito assim, aprendi muito e continuo aprendendo com elas. E hoje elas são um grupo que faz parte da CUFA, como que funciona? Elas hoje estão líderes da CUFA. A CUFA é assim, ó. A CUFA ela existe de maneira autônoma, então a CUFA daí de Nova York é a CUFA de Nova York. Se abrir uma CUFA no Bronx, né? Se abrir uma CUFA lá no Queens, é outra CUFA no Queens, outra lá no Brooklyn, outra CUFA no Brooklyn. Se abrir lá em New Jersey, é outra CUFA. Se abrir em Boston, onde tem muito brasileiro. Então cada núcleo é autônomo para arrumar os seus parceiros, cobrir sua dinâmica. Porque as pessoas têm velocidades diferentes, compreensões diferentes, mas a gente sempre está em comunicação. Então todo mundo aprende com todo mundo. Então a gente vai compartilhando conhecimentos, compartilhando os aprendizados e, principalmente, como a desigualdade regional existe, então as CUFAs de São Paulo e do Rio, que são as mais visibilizadas, elas também descentralizam essa visibilidade e esse poder que a CUFA conseguiu com os outros estados para poder, por exemplo, uma cesta básica que chega em São Paulo ou Rio, que é mais visível, ela possa também ser levada de barco a tribos indígenas lá no Acre, onde o nosso pessoal está indo de barco entregar rio adentro, 2, 3 horas de rio, para poder entregar as cestas básicas lá. Nossa, eu fico imaginando a complexidade de todas essas operações que vocês fazem aí. O Alex Camburão está falando que a CUFA São Bernardo, 80% é mulher, de mulheres. Nossa, que maravilha, gente. E ele ainda falou que a Maurinha é uma guerreira na nossa CUFA.
A Liberdade, de novo, falou, cara, se o Congresso Nacional tivesse pelo menos 10 como esse cara, não teria tanta pobreza como tem no Brasil. Parabéns, Zezé. E o Obrigado, Carlos Nanda. e o Carlos está falando que são pessoas como você que me faz acreditar que teremos dias melhores. E Obrigado. Espaço Cuida. Gente, vocês podem me mandar o nome, que eu adoro conhecer vocês. Né? Tá falando que Rízia, aí é do Ceará para o mundo. Espaço Cuida é lá no Juazeiro do Norte. Meu É parceiro, doutor mesmo? Márcio. Doutor Oi, Márcio, do doutor Márcio. almoço, saiu uma ideia, do ideia, saiu uma parceria, de uma parceria, as coisas estão acontecendo. É assim, Brasil é isso. É essa capacidade de criar, de inovar, de resistir e sobreviver que é importante. Entrou meu parceiro aí direto de Nova York, um príncipe do gueto, meu parceiro Eu Luiz. tava com ele Beijo no seu hoje. Nós coração. tomamos um café, falamos até, né, Luiz? Depois eu conto para ele. Olha. Um beijo, Luiz. A Maria tá falando que boa noite. Eu sou uma dessas mães beneficiadas. Muito obrigada. Sou das mães da favela de Maceió. Me ajudou muito no ensino dos meus filhos. Ó, o Alan tá falando que você é o nosso presidente, Camaçari da Bahia. E o Luiz Lindo, o príncipe Nogueta, tá falando, fala Zezé, grande irmão. E a Esther Rufino tá falando, tem que ser presidente, Preto Zezé. Ô, gente, vamos botar na cabeça dele, né? Ô, Preto Zezé, a gente vai conversar muito, tá na hora, a hora é agora. E aí Eu já tenho um mandato vitalício na favela, no parlamento do gueto, meu mandato é vitalício, eu estou eleito lá direto. Agora, a gente queria saber mais sobre o projeto mesmo da panela cheia, né? Vocês vieram todo organizadinho, pá, a CUFA faz isso, a CUFA faz aquilo. Veio a pandemia, igual você falou, pessoas sendo obrigadas a ficar dentro de casa. Como que veio essa ideia e inspiração para Panelas Cheias? E como que funciona? Ó, a gente fez um artigo para a Folha de São Paulo chamado Quando a Favela Fala é Melhor Ouvir. Aí escrevemos um artigo na Folha de São Paulo falando sobre os dados, sobre a questão séria, que não tinha espaço para ficar briguinha política e o povo morrendo de fome e corria o risco do Brasil entrar em convulsão social. Para não dizer que a gente estava só criticando e falando, a partir desse artigo deu tanta repercussão que a gente juntou o Gerando Falcões, que é o Edu Lira, que é o líder, que escreveu o artigo com a gente, a CUFA, e chamamos a Frente Nacional Antirracista, que é uma articulação de organizações que atuam na pauta da questão racial em vários lugares do Brasil, né? Um monte de organização que está nessa rede, e dissemos, nossas 3 organizações vamos puxar um bonde, aí temos que trazer o setor privado, então articulamos a União BR através da União São Paulo, que é um grupo de empresários que tem à frente a família Diniz, a Ana, a Geise e o Abelio Diniz, e trouxemos para dar uma chancela internacional, institucional, à Unesco, que sempre está junto das grandes ações. E aí lançamos o movimento Panela Cheia, fizemos um vídeo institucional, criamos um site, e já estamos aí caminhando para arrecadar 40 milhões, porque quando a gente começou, as doações tinham reduzido 85%, Risa. Hoje eu acho que a gente já reverteu isso, e eu acho que a gente já está, tipo assim, reduzindo em torno de 40% desses 85%, né? E aí o movimento Panela Cheia continua, as pessoas estão doando, entra lá no site, aperta o botãozinho, escolhe para que instituição você vai doar. Ou se você quiser doar individualmente para a instituição, entra no site da instituição, ou do Gerando, ou da CUFA, da Frente Nacional Antirracista, escolhe o estado que você quiser, a região. Isso tudo é dialogável, mas entrando no site Panela Cheia, você encontra a gente lá. Tá bem? Ou se quiser doar, às vezes você não tem o dinheiro, porque lá é dinheiro que você doa, você tem, não, Zé, mas eu tenho aqui 10 cestas básicas, sei lá, eu tenho 10 quilos de carne, sei lá, o que você puder, porque o movimento Panela Cheia é importante, é que nós não estamos falando só de cestas básicas, apesar da nossa meta ser arrecadar 2 milhões de cestas básicas para alimentar 10 milhões de pessoas. O que nós estamos fazendo é um chamado para que a sociedade se junte e prove que nossa solidariedade não pode ser só um evento, uma coisa pontual, mas que a solidariedade pode ser mais contagiosa do que o próprio vírus. E a gente está fazendo, na prática, isso valer a pena e acreditando que isso é possível. Então, vem você também. Panela Cheia, salve, a fome mata. E a gente viu que o Brasil ele estava vindo tão bem, né? Um desenvolvimento tão forte. E você vê que as pessoas estão voltando a passar fome e ter que brigar porque o que é de direito, gente. Eu vou fazer agora um comentário pessoal meu. Quando você tem um Estado
que abandona as pessoas, como nós estamos sendo abandonados, e as pessoas terem que brigar por uma assistência financeira que é dela por direito, porque eu acho claro, eu acho importante a gente falar que ninguém está pedindo favor. Né? O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. E se tem uma coisa que a gente tem certeza é que a gente vai nascer, vai pagar muito imposto e vai morrer. Então, quando a pessoa vai e precisa brigar para receber um auxílio emergencial e a gente vê tantas pessoas contra, eu acho que é nesse momento que a gente vê como que a sociedade brasileira ela ainda é forte, né? Então, eu acho muito importante o que você acabou de falar. E quem sente fome, eu nunca senti, graças a Deus, mas é dor, né? Todas as pessoas que a gente conversa, como que você pode pensar em trabalhar se você está com dor física, se você está com fome? Então, deixa eu ver aqui, o Zezé, deixa eu ver, nosso presidente, nós vamos conversar com ele aqui ainda, representar de forma esplêndida. O Marquinho está falando que nossa cor, nossa existência. E a Gláucia está falando, Zezé, traz a taça para a favela aqui para a zona leste de São Paulo. Suzano, por favor. Suzano precisa de um olhar peculiar com os jovens e com as mulheres. E o nosso povo falou, amei a Rízia, que simpatia. Nosso povo, pode levar para casa. Então, é isso que ele falou, gente. Se vocês quiserem, isso é uma pergunta que eu recebi, você explicou um pouquinho. Preto Zezé, eu quero doar. Então, vamos supor que a gente queira doar para Suzano. Como que a gente faz? Como que vocês escolhem ou como a gente pode escolher para as doações chegam e a gente vai distribuindo para cada estado. Ou você procura a CUFA do seu município, ou você escolhe a CUFA a partir do site nacional. Ou você faz contato com a gente para a gente encaminhar. Ver como... Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Hoje a pessoa queria mandar uma ajuda lá para... Acho que é a Jesus da Bahia. Acho que é isso o nome. Eu não lembro o nome, porque é muita informação todos os dias. E não tinha CUFA lá, mas tinha uma CUFA lá em Porto Seguro. Então, a CUFA de Porto Seguro fez chegar a doação lá acho que é Jesus da Bahia. Vou olhar depois o nome. Mas é porque era uma amiga de São Paulo que queria fazer esse apoio lá, entendeu? Então, lá, tem essas conexões também. Ó, eu vou querer entrar em contato com a CUFA de Minas, porque a gente pode ajudar também. A liberdade, acho que é a Márcia que você falou, Presidente. Ela está falando que a fome, ela dói muito. Quem já passou sabe como dói. E aí tem uma coisa da fome, eu já passei fome, não é só a dor física, é a dignidade da pessoa, é a noção de coletividade, porque você passa a não entender mais, respeitar mais as regras, porque o que pesa na sua cabeça é a sobrevivência. E a lei da sobrevivência é a lei do mais forte, é a lei de quem sobrevive. E essa lei não é boa para nós no momento que a gente está. Ai, gente. Olha, Projetores GAT, subúrbio de Salvador, Bahia, agradece a CUFA pelas doações de cesta básica. E o Carlos está mandando um abraço para você. Preto Zezé, eu primeiramente queria muito te agradecer. Eu sei como que seu horário está apertado, você agora está trabalhando igual um louco, sei que você está viajando para cumprir os seus compromissos. Então, ter você comigo aqui hoje, batendo esse papo, foi uma honra, um prazer. Quero já me colocar à disposição com o que eu puder fazer, voluntariar, mover essa rede para a gente poder estar sempre junto. E muito, muito, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com você. E eu quero que você agora use esse espaço aqui para você falar o que você quiser. Preto, como é que é, nego lindo? Que a live já começou assim. Foi a live que eu tive a recepção mais calorosa. É minha amiga Zuleika. Essa me conhece de muito tempo. Acho que faz uns 20 anos, quando tudo era difícil demais. Né? Mas assim, eu estou muito feliz. Eu acho que você, inclusive, Rízia, eu vou até conversar com o pessoal da CUFA Internacional para você fazer uma conexão com eles. Porque tem muita gente querendo ajudar de fora do Brasil, mas não consegue contatos ou não confia. Tem todas essas dificuldades que a gente já conhece. Mas assim, para a gente poder criar uma grande rede internacional para poder ajudar as pessoas aqui no Brasil, quem tiver um pouco. Eu sei que a gente não vai poder ajudar todo mundo, o governo tem que fazer a parte dele e tal, mas todo mundo pode ajudar alguém, cara. Nem com pouco. Quando eu vejo, eu fico feliz quando uma grande empresa doa,
quando um empresário, uma pessoa rica doa, porque é um volume muito grande de doação e vai ser convertido. Mas quando eu vejo também uma tiazinha na favela, dentro do saco, como eu estava lá na base, no Parque Santo Antônio, na Zona Sul de São Paulo, e uma tiazinha vem trazendo ali 1 quilo de arroz e uma lata de óleo, eu perguntei para ela, mas minha tia, a senhora não está precisando? Ela disse, eu estou, Zezé. Mas nesse momento está sobrando, eu vou dividir com alguém que precisa mais do que eu. Então, para mim, isso é muito forte. Quando eu vejo 50 mulheres que a gente foi entregar o Vale Mãe, eu contei isso no Serginho Grosma agora, sábado retrasado, e até a Sana Nemberg caiu no choro. Mas é uma força muito grande você ver 50 mulheres que estão no pior momento. Não estamos num momento difícil, não. Estamos no pior momento do mundo. E as pessoas passando uma necessidade enorme. Lá é um lugar extremamente, né, assim, cheio de dificuldade, de privações. E 50 mulheres receberem um cartão que já era pouco, era R$ 120 durante 3 meses, 120, 120, 120. E uma mulher decidir, uma mãe solteira com as dificuldades que ela tem, dizer, ó, pois eu vou pegar os meus 120 e vou adotar outra mãe e vou dar o meu cartão. E em seguida, as outras 49 mães fazerem a mesma coisa. Isso é muito forte. Então, isso é importante. E isso mostra para nós de que nós não podemos dar o direito de deixar nenhuma pessoa para trás. É um movimento patriótico, solidário, porque a gente não pode aceitar como natural as pessoas não terem o que comer. As pessoas não terem uma mãe que está agora pensando e sofrendo porque não sabe o que vai colocar para as crianças jantarem e nem o que vai ter no café da manhã. Então a solidariedade tem que ser um movimento permanente nosso diante das desigualdades e das injustiças que o nosso país tem. Nosso país não é pobre. Nosso país não falta energia, não falta dinheiro, não falta gente inteligente. A lógica do nosso Brasil que é injusta e desigual. Está na hora da gente se revoltar contra esta lógica. E a melhor revolta não é só reclamando e xingando. Isso tem que ser feito dentro dos momentos certos. Mas é principalmente pegando o Brasil aqui no colo e cuidando desse país para ver se ele vira uma nação. Porque no momento ele é um amontoado de desigualdades muito ruim. E a gente está vendo as tragédias de racismo e mágoa por todos os lados. E se a gente não conseguir compartilhar riquezas e benefícios que esse país tem, oportunidades que precisam ser dadas às pessoas, talvez todos nós temos que compartilhar as tragédias e as desgraças que essa mesma concentração de riqueza e de oportunidade gera. Então, uma mensagem que a gente manda, não com um discurso, mas com uma prática, é de que é possível a gente virar esse jogo. E vamos virar. Você tem esperança, Zezé? Demais. Esperança, para mim, é a minha opção política. A pessoa pergunta, qual é a tua posição política? Eu, esperança. Ai, gente. Nossa, deixa eu ler os comentários aqui, porque a Carla, ela é aquela que eu te falei de Miami, e ela tá falando que... Opa, meu amigo. Ela tá falando isso mesmo. Nota aqui de Miami... Vamos fazer, sabe o quê? Conectar as comunidades brasileiras nos Estados Unidos, criar um grupo de Zap ou Telegram e começar a mobilizar. Vamos. Já pode ir por aí. Excelente. Tá vendo, Carla? Vou passar o contato e a gente mobiliza isso, né? Zezé, que Deus te abençoe, você e seus parceiros nessa liderança maravilhosa. A união move montanhas. Parabéns, Zezé, pelo lindo trabalho. A Cris está falando que a gente está vendo a força da solidariedade. E parabéns a você, Loura, nota 1000, aos dois. Obrigada. Adoro vocês, gente. E o Adriano falando, Grande Preto, estamos juntos na esperança de um país melhor. E a Adriana é outra amiga antiga, hein? A Adriana é outra amiga do coração de muito. Quando tudo era mato, lembra que eu falei? Hoje está tudo dia. Quando tudo era mato, ele estava lá. E é isso que você falou. Eu acho que nós juntos podemos fazer a diferença. Nós, infelizmente, não podemos esperar só o governo. Eu acho que cada um tem uma responsabilidade. E é o que eu digo sempre. Hoje em dia, gente, o bem mais precioso que nós temos é o tempo. Quantas vezes a gente deixa de conversar com pessoas que nós gostamos porque a gente está sempre atrelado, cheio de coisa para fazer? Se você não tiver o dinheiro, vamos doar o tempo para poder conversar. Vamos espalhar essas campanhas confiáveis que a gente sabe e vamos começar a compartilhar, porque também é uma responsabilidade nossa, né, Preto Zezé? Com certeza. A gente não pode deixar ninguém para trás, gente. Entendo, nós somos bichos do mesmo ecossistema. E o ecossistema se alimenta da nossa colaboração e do nosso trabalho em rede. Vamos que vamos. Dizem que a gente somos poucos. Vocês não vão fazer nada, tem pouca gente. Só que tem muita gente, os pouquíssimos que dizem que nós somos, estão em milhares de lugares. Só faltam se conectar. E aí nós seremos milhões de pessoas. Isso. Pense nisso. E é isso que a gente está fazendo. Vamos unir as pecinhas, tá? Meu amigo, um beijo para você.
Você tava Obrigado, né? lindo nessa beca toda. E, ó, quem quiser o contato do Preto Zezé ou da CUFA, eu vou fazer um post para vocês com todos os dados. Entre, manda mensagem. Quer doar? Doem. Não importa, porque tem muita gente que fala que tem vergonha de ser pouquinho. Gente, não existe isso. De pouquinho em Não, pouquinho, né? A gente chega lá, que é de grão em grão, que a galinha enche o papo, né? Não? é isso, vamos doar. Porque o ato de doar, gente, não é só a quantia, entenda isso. Eu até citei o exemplo da tiazinha da senhora lá na Zona Sul de São Paulo, que levava 1 quilo de arroz e uma lata de óleo. Importante esse sentimento de não perder a dimensão da humanidade que tem dentro de nós. Se você vê, se for para a internet, coloca uma coisa ruim, um ódio mobiliza todo mundo. Aí você pede uma ajuda, não mobiliza ninguém. Nós não podemos ser derrotados por essa lógica. Nós não somos da lama do ódio, nós não somos da lama do desprezo. Nós não vamos nos afogar na indiferença. A humanidade pulsa dentro de nós, é muito forte isso. Por isso, eu me perguntar qual é a sua opção política. Não é querendo tomar posição, não tomar. Eu tomo posição em várias horas, mas a minha bandeira política hoje é a esperança. Ela é a opção política mais importante hoje, porque ela que vai promover o diálogo, a soma e a colaboração. E é disso que a gente precisa hoje. Obrigado, Rízia, por poder Um me fazer me beijo. conectar com mais gente maravilhosa, pessoas maravilhosas que nem você, que de repente estava no seu lugar e de repente pensou, vou fazer uma live com o Zezé, o que, que eu faço? Só que antes da live já articulou, já conversou com um monte de gente. Agora tu imagina quantas risas não tem por aí, nós temos que encontrá-las. Isso mesmo, ó, e eu estou à disposição. Gente, a todos vocês que assistiram, muito obrigada. A live está salva, compartilhe e vamos doar, tá bom? Amigo, um beijo, se cuida, viu? Então, boa Beijão. noite, gente. Tchau. Tchau.